Minutos, mais uma semana começando e louvado e engrandecido seja o nome desse Deus. E você que nos acompanha pela nossa rádio desde as 6 horas da manhã, agora também você passa a nos acompanhar também na nossa rede social, o Facebook e logo em seguida o canal Conectado ao Sagrado. Deus abençoe, graça e paz. Então vamos falar a esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra e tudo que nele há. Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelas portas abertas, ó Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de sermos uma criatura melhor cada vez mais. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em tuas mãos, ó Deus, como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, mais abençoados e prósperos para a honra e glória do nome de Jesus. Deus, que nesta manhã também, em nome de Jesus, sejam repreendidos, ó Pai, espírito de enfermidade, espírito de desânimo, espírito, ó Pai, de opressão, espírito de mágoa, de rancor, de inveja, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo, ó Deus, tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Deus, em nome de Jesus, esta é a oração do teu servo nesta manhã. Amém e graças a Deus. Queridos, nesta manhã eu quero trazer para o nosso devocional um texto que está aqui em Atos 12. Atos dos Apóstolos 12, do versículo 1 até o versículo 19, né, que fala da perseguição de Herodes, mas também fala sobre a perseverança dos discípulos em oração. Quem já passou por perseguição conhece bem esse tema. Quem passa por lutas nestes dias conhece bem esse tema. O inimigo, ele usa pessoas, né? Satanás usa pessoas, usa situações para nos oprimir. Então hoje nós vamos refletir sobre um episódio que foi marcante na história da igreja primitiva, na igreja do primeiro século ali, onde a perseguição se ergueu como um manto sombrio sobre os discípulos de Cristo e sobre os primeiros da igreja cristã. Então, o texto de Atos, aqui no capítulo 12, né, do versículo 1 até o 19, Atos 12, 1 ao 19, fala sobre Herodes, apresenta Herodes, que foi um rei que buscou silenciar a mensagem do evangelho e exterminar os apóstolos de Jesus. Ele tentou fazer isso, né? Então, esse espírito de opressão contra a igreja é um fato que hoje, em pleno século XXI, alguns países cortinas de ferro também tentam oprimir. Até mesmo países, vamos falar do Brasil, em alguns lugares ainda existe aquela raiva contra a igreja, aquela mágoa contra a igreja. Famílias se revoltam contra membros de sua igreja porque se converteu. Ou seja, se ele gastava com coisas de vícios e hoje não gasta mais, as pessoas vão odiá-lo, porque hoje ele não quer mais fazer o que ele fazia antes. E a Bíblia diz, né, que aqueles que se convertem a Cristo Jesus, se roubava, não rouba mais, se matava, não mata mais. Se participava de farras, isso e aquilo, não faz mais. Então, a partir do momento que ele deixa de fazer, ele começa a prosperar, porque o que ele investia nisso, agora ele vai investir na vida dele, na família dele. E os outros que continuam fazendo começam a sentir inveja, porque aí ele já compra um carro, ele já compra uma moto, ele já compra casa, porque ele deixou de gastar em coisas que não lhe servia para nada. Então, a perseguição, ela existe de fato. E nesse cenário de trevas também, no entanto, nós encontramos a luz da fé e da perseverança dos discípulos, dos seguidores de Cristo. Nos dias de hoje, eu e você,
sabe? Então, para nós entendermos um pouco aqui o contexto histórico, né, pegarmos o contexto histórico, Herodes Agripa era rei que governava sobre a Judéia e a Galiléia. Foi exatamente ali naquela região onde a igreja começou, onde Jesus começou o seu ministério. Ele era o rei aqui, Herodes Agripa, ele era conhecido pela sua crueldade e por sua tentativa de agradar os líderes judeus. Então, na época, a igreja estava crescendo e os discípulos estavam proclamando o evangelho com ousadia. E isso gerou uma reação hostil por parte das autoridades, por parte da liderança dos judeus ali, porque não queriam. Então, do versículo 1 até o versículo 4, 12, 1 ao 4, que diz assim, ó: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos, da Páscoa, né? Tendo o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Eles tinham intenção de apresentar Pedro depois da Páscoa, que era o líder naquele momento. Então, Herodes prendeu aquele povo, prendeu Tiago, irmão de João, e o matou à espada. Eu até comentei ontem aqui, né? Como é que era o maltrato naqueles dias? Eles prendiam, espancavam, batiam muito, e depois, como ato de misericórdia, ia lá e matava a espada. Primeiro fazia sofrer, e depois matava, né? Então, era um ato violento. E aí foi a primeira execução de um apóstolo registrado na Bíblia, que foi a morte de Tiago à espada. Depois, Herodes prendeu Pedro. Planejou o quê? Fazer o mesmo com ele. Ia fazer a mesma coisa com Pedro. Ele sabia que essa ação agradaria quem? Os judeus, os religiosos da época. E aqui nós vemos a motivação política por trás da perseguição. Nos dias atuais não é diferente. A perseguição, né? Aliás, a motivação política por trás da perseguição religiosa. Então, é ato que acontece inclusive nos nossos dias no Brasil, né? Então, precisamos estar atento ao quê? À oração, precisamos estar atento à comunhão, precisamos estar atento a uma verdadeira vida de inteira santificação, principalmente vivendo para Deus, porque só Ele nos guardará. A Bíblia diz: se o Senhor não guardar, em vão vigia os sentinelas. Então aqui nós tivemos a perseguição, os primeiros apóstolos, os primeiros líderes. E do versículo 5 ao 12, nós temos o poder da oração da igreja. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja, a reunião daquele povo, se dedicou à oração fervorosa. Então isso nos ensina sobre a importância da intercessão em tempos de crise, a importância da comunhão em oração em tempos de crise. Então a resposta de Deus à oração foi milagrosa. Como assim milagrosa, pastor Dimas? Isso mesmo, um anjo libertou Pedro da prisão. Um mensageiro de Deus, direto, libertou Pedro da prisão. Então essa libertação não foi apenas física, mas também espiritual. Eu vou ler para vocês aqui o Atos 12, 5 ao Atos 12, 5 ao 12, que diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentado, com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa.
Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Sabe? Aqui nós temos a narrativa de Pedro sendo liberto por uma ação direta de Deus, que lhe enviou um mensageiro, que lhe enviou um anjo. Então aqui foi a resposta milagrosa de Deus à oração, ou a resposta à oração de uma maneira milagrosa aqui. Então o anjo libertou Pedro da prisão. E essa libertação não foi apenas física, mas principalmente espiritual, porque foi uma ação espiritual que se materializou em favor de Pedro. Então, do versículo 13 ao 19, nós temos ali o desespero de Herodes. Quando Pedro chega à casa de Maria, mãe de João Marcos, os discípulos estavam surpresos. Então, isso nos mostra que, mesmo na oração, a dúvida pode existir. Sabia disso? Mesmo na oração, a dúvida pode existir. Então, a busca de Herodes por Pedro e sua frustração ao não encontrá-lo, enfatizam que os planos de Deus não podem ser frustrados. Às vezes o homem desanima-se, mas os planos de Deus jamais serão frustrados. Jamais. E outra coisa, às vezes os planos de Deus não é para hoje, não é para amanhã, é para algum tempo, é quando você estiver preparado para recebê-lo. E esse detalhe da oração aqui, que os cristãos ficaram surpresos, mesmo estando orando, para que Pedro fosse liberto da prisão ali, e eles ficaram surpresos com a chegada de Pedro, bateu a porta e reconheceram que eles ficaram surpresos, é porque mesmo na oração ainda temos dúvida. Porque esse é o ser humano, é carne. Mesmo orando, sabendo que Deus é o Todo-Poderoso, existe aquele receio, aquela dúvida ali. Mas não desista, continue orando, porque a ajuda divina está chegando. E o poder da oração aqui em favor de Pedro foi tremendo, a igreja toda em oração. O que é que nós temos aqui? Como nós podemos puxar isso aqui para a nossa vida numa aplicação prática? A história de Atos 12 nos apresenta várias lições práticas que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Apesar de ter passado há quase 2000 anos atrás, mas hoje ainda nos serve de exemplo e nos serve de alerta e nos dão lições. Ok? Primeiro ponto, a perseguição é a parte da vida cristã. A perseguição faz parte da vida cristã. Então, muitas das vezes, você, quando se dedica, não, a partir de hoje eu vou fazer isso, isso e isso pela obra do Senhor, imediatamente vem a retaliação. O inimigo usa situações para desanimar, para denigrir a tua imagem. Então, o inimigo ele vai usar isso aí. Satanás, de uma maneira bem astuta, ele vai agir contra você, que tomou uma posição, sabe? Se nós olharmos para Paulo quando disse assim, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A perseguição, logo em seguida, meses depois, Paulo foi a Roma e foi decapitado. A perseguição aumenta a partir do momento que você toma uma posição pessoal para que melhore o teu relacionamento com Deus. Então o inimigo ele quer quebrar esse relacionamento que você tem com Deus. Quero mandar um abraço, pastor Marcos. Deus abençoe, pastorzão. Derrame bênção sobre a sua vida. E tenha uma semana abençoada, alegre e próspera, em nome de Jesus. Então, aqui na aplicação prática desse tema, Atos 12, do versículo 1 ao 19, primeiro ponto aqui, que a perseguição é real e faz parte da vida cristã. Então, assim como os discípulos enfrentaram perseguições, nós também enfrentamos desafios e oposições em nossa caminhada de fé. E isso pode vir na forma de críticas, injustiça ou até mesmo perseguições mais severas. Então, eu quero dizer para você que esteja preparado para enfrentar a oposição. Não desanime,
Por quê? Porque a perseguição pode ser uma oportunidade para você glorificar a Deus e se fortalecer como corpo, como membro do corpo de Cristo. E fortalecer como membro da igreja. E fortalecer até mesmo a igreja da qual você faz parte. Sabe? Mas esteja atento e se fortaleça através da leitura da Bíblia e através do poder da oração. Então, a igreja naquele momento orou de uma maneira fervorosa por Pedro. E Deus ouviu a oração. Porque uma oração, juntamente com o poder da comunhão, move as mãos de Deus. Ou seja, a oração é uma ferramenta poderosa que conecta nossa fraqueza à força divina. Então, às vezes, você está orando e se encontra naquele momento que no seu íntimo, no seu entendimento, você está fraco. E Paulo diz assim: quando eu pensava que estava fraco, eu estava forte. E quando eu pensava que estava forte, eu estava fraco. Né? Então, a oração, ela conecta a tua fraqueza, sabe, a Deus ali naquele momento. Então, o que nós podemos aplicar isso aí? Podemos aplicar que devemos cultivar uma vida de oração. Então, quando enfrentamos dificuldades, devemos buscar a Deus em oração, confiando que Ele pode fazer o impossível. E quando alcançamos benefícios, devemos orar a Deus, agradecendo para que aquele benefício seja permanente. Porque Deus é aquele Deus que tudo que Ele nos dá é permanente. Sabe? Então, a bênção que Deus nos entrega, às vezes até demora, mas vem para permanecer. Que nós servimos a um Deus que estabelece vitória, que estabelece conquistas. Ele diz assim: onde colocares as plantas do teu pé, eu te darei por herança. Herança é uma coisa que passa de pai para filho, ou seja, é permanente. Tá bom? E o outro ponto aqui da aplicação prática é a fé em meio à dúvida. Ou seja, mesmo quando a igreja orava, eles ficaram surpresos com a resposta de Deus. Então isso nos lembra que a fé nem sempre é perfeita. Mas mesmo assim, Deus está presente. Ou seja, não deixe que sua dúvida impeça sua fé de agir. Porque a fé sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé sem obras ela é morta. Então Deus pode agir mesmo quando não acreditamos plenamente. Mas confie na sua fidelidade. Seja fiel nos teus propósitos com Deus. A Bíblia diz assim, que é melhor que não faça votos do que fazer e não cumprir. Mesmo na dúvida, mas se você se comprometer em fazer, faça. E deixe Deus agir. Sabe? Mesmo na dúvida, continue fazendo. Não impeça que a tua fé desanime. Sabe? A dúvida vem de qualquer jeito. Infelizmente é uma realidade, porque faz parte do homem. Pedro chegou a andar sobre as águas. Ele duvidou e começou a afundar. Clamou. No momento que Pedro clamou ali, foi no momento que ele estava afundando, foi no momento da dúvida, foi no momento daquela dúvida que Jesus tocou na mão dele e falou: eu estou aqui. Sabe? É nesse momento de dúvida que Deus fala para mim e para você: eu estou aqui. Sabe? E o último ponto dessa aplicação prática não podia ser diferente: a soberania de Deus. A libertação de Pedro é um testemunho da soberania de Deus. Herodes pode ter planejado a sua morte, mas Deus tinha outros planos. O inimigo tem planos para mim e para você, mas Deus tem planos melhores para mim e para você. Então, em tempos de incerteza, lembre-se de que Deus está no controle. Nada escapa do seu conhecimento e poder. Confie na sua soberania. Esses dias eu recebi um tempo atrás eu fiz um serviço com um casal de empresários, né, aqui da região. E nesse final de semana, eles entraram em contato comigo porque tem outro casal de empresários que querem meus serviços, né, vamos dizer assim. E eles, na época, sabiam que eu tinha feito quimioterapia
E numa das mensagens ela falou assim: ô capitão, como é que o senhor está? Tudo bem? Eu tenho acompanhado o senhor através das redes sociais. Que bom, né? Deus está no controle de tudo. Falei, amém. Deus está no controle. Ou seja, nada escapa do conhecimento e do poder de Deus. Nada escapa. Confie na soberania de Deus sobre a tua vida. Às vezes, confiamos em homens, buscamos homens, mas é Deus. Malaquias 4:2 diz assim: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação debaixo de suas asas. Amém, queridos? Então eu quero concluir nessa manhã dizendo a você que a perseguição que os discípulos enfrentaram não foi em vão. Ela serviu para fortalecer a igreja e espalhar o evangelho. Hoje somos desafiados a viver a nossa fé de uma maneira corajosa e orar fervorosamente e a confiar na soberania de Deus, mesmo em meio às adversidades. Precisamos confiar na soberania de Deus. Amém? Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela proteção, obrigado pela sua direção. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus, em tuas mãos eu coloco, ó Pai, todos aqueles que estão nos acompanhando nesta manhã, juntamente com a minha vida, da minha família, meus parentes, meus amigos. Ó Deus, que tua mão poderosa esteja sobre cada vida neste dia, guardando, ó Pai, protegendo e direcionando. Deus, muito obrigado. Nos dá uma semana de conquistas, nos dá uma semana de vitória. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É isso aí, queridos. Deus abençoe, graça e paz. Tenha uma semana de conquistas, tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. E para você